Ney. Então, de vez em quando a gente precisa fazer um check-up. Quando eu fui militar, né, trabalhava na aeronáutica, infraero, eu era obrigado, na marra, todos 6 meses, a cada 6 meses era obrigatória a minha ida ao médico, fazer toda aquela bateria de exames, era uma coisa complicada, mas tinha que fazer. Então você faz aí conta, 21 vezes 2, 42 vezes eu já fui, né, conversar com os médicos. E de vez em quando a gente precisa fazer um check-up. E só que esse check-up aqui é diferente. O check-up aqui, ó, é checar o coração da célula. Fazer tem gente que vai às vezes no médico, já vi isso acontecer, não sei se vocês já ouviram algum caso. Foi lá no médico fazer um exame de rotina. Ó, teu caso é grave, tem que internar e ir pro CTI. Tem casos assim. E pensando na célula, eu queria que você pegasse o que você vai ouvir aqui rapidamente, para você, pensando em você, pensando na sua célula também, mas acima de tudo pensando em você e fazer um check-up, ok? Tem outra palavra para check-up? Fazer o quê? Uma avaliação, né? Fazer o quê? O checklist é um check-up mesmo, fazer uma análise, ok? Para isso, nós temos uns versículos da palavra de Deus que caem muito bem nisso. Em 3 versões. A primeira delas diz assim, Provérbios 27, 23 e 24. Eu coloquei 23, mas é 23 e 24. Provérbios 27, 23 e 24 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Quem está me ouvindo ainda? Ninguém dormiu ainda não, né? Anel? Está aí? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Presta atenção. Põe o quê? O quê? O teu coração sobre os teus rebanhos. Porque o tesouro não dura para sempre. Eu vou chegar lá nesse porquê que ele fala isso. Porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Na Bíblia a mensagem diz assim: conheça suas ovelhas pelo nome. Seja cuidadoso com o rebanho. Não as use como garantia. As posses não duram para sempre. E na NVI, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Olhe bem para quem está do seu lado e diga: como está o rebanho? Como estão as pessoas que Deus quer que você cuide? Pode fazer essa pergunta para a pessoa. Aí a pessoa que está ouvindo pode dizer assim: mas eu não tenho ninguém para cuidar. Aí você já pode dizer: irmão, então está mais do que na hora, amém? Está mais do que na hora, posso ouvir um amém? Está mais do que na hora do que ficar só sendo cuidado. Me dá! Vocês viram domingo como é que é o negócio? Um monte de criança pedindo, né? Me dá, né? Pedindo. Mas está na hora agora da gente fazer uma análise. Se nós estamos cuidando de rebanhos, de pessoas, de gente. Então, para isso, eu vou colocar 5 pontos, 5 áreas que precisam ser checadas. Fica de pé aí, firmo. De pés, por favor. Espera um instantinho, meu irmão. Diga 33. E fala de novo. Saiu alguma coisa errada aí. 33, não tem? Oi? Hã? Respira fundo. Fundo. Acabou o ar? Tá com a respiração curta. De novo, respira fundo. Respira fundo, prende o ar. Diga aleluia. Saiu baixinho, irmão. Não estou entendendo. Camarada, a primeira coisa que você tem que checar, primeira área, avalie o DNA da célula. No avaliar o DNA da célula, pense em você, por favor. Claro que você deve pensar em você, pensar também em liderança. No que diz respeito a avaliar o DNA da célula, a pergunta ou as perguntas que surgem são: os membros estão sendo envolvidos por você? Ou você entra, senta,
malmente participa e não envolve ninguém. Os membros da célula precisam ser envolvidos pelo líder da célula? Claro que precisam. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui já cumprimentaram o Márcio que chegou aqui pela primeira vez no Tadel? Levanta a mão. Não, eu estou perguntando quantos foram cumprimentar o Márcio que chegou aqui pela primeira vez. Levanta a mão. 1, 2. Nós temos aqui... Não. Quantos foram lá no Márcio e cumprimentaram ele? Não vem com esse papo de que ele que veio te cumprimentar. Não vem, não. Então, isso se chama envolver. Alguém que se torna envolvente, empático, acaba fazendo com que a outra pessoa se sinta bem. Posso ouvir um amém? Você não pode, olha para quem está do seu lado, não seja, diga para essa pessoa, eu declaro sobre você, você não é um brucutu. Essa é uma primeira pergunta que surge. Os membros estão sendo envolvidos por você? Pensando em célula, pensando em liderança, porque a gente está fazendo aqui uma análise. Alguém falou checagem, alguém falou um check-up. É um check-up que a gente faz mesmo. Essas pessoas que estão na célula, elas têm funções na célula? Ou elas só vão ali à reunião? Olha bem, eu ainda vou fazer a igreja entender que reunião da célula não é célula. O reunir-se numa casa não é a célula, tá? Estar numa casa é só uma das facetas que compõem o todo chamado célula. Então eu preciso ver se todos os da célula estão sendo envolvidos, se eles têm funções da célula. Por exemplo, quais funções da célula que essas pessoas podem e devem ter? Tu já está dormindo, Júnior? Estou vendo daqui, está caindo teu olho. Eu vi o olho cair. Eles estão, não vem com esse papo não, eles estão orando pela liderança. São funções de membros da célula. Levar o membro da célula a orar pela liderança. Ser discípulo e discipulador. Eu tenho que estar na célula o tempo todo esperando que alguém venha me discipular. Eu nada, eu vou pedir para alguém me discipular. Tem gente que está vindo aqui atrás da gente, aqui da liderança da igreja, dizendo, pastor, eu quero um discipulador. Tem gente dizendo, pastor, eu quero estar numa célula. Pastor, eu preciso de alguém que junte comigo, que faça ombro comigo. Então, as pessoas que estão na célula têm que ser pessoas que oram pela liderança. Quem ora pela liderança acaba se envolvendo com ela. As pessoas que estão na célula precisam ser discípulas e discipuladoras. Serem fiéis, eu não sei se tem isso lá, serem fiéis da célula e no culto de celebração. Cada pessoa da célula, é por isso que você está quase dormindo, você está quase caindo na cadeira. As pessoas que estão na célula, elas têm que ser fiéis da célula e no culto de celebração. Tem que ser fiéis dos dízimos e nas ofertas. Eu preciso fazer pessoas entenderem que dízimo e oferta é uma relação de amor para com o Pai. E não uma prestação de contas de toma lá, dá cá. Isso é um maior absurdo que alguém pode querer ensinar. Como se Deus precisasse de contabilidade da minha parte para se fazer mais rico e generoso. Mas é uma relação de amor e de honra que eu tenho para com o Pai. Receber também visão para vir ao Tadel. Ou seja, quando alguém estava falando aqui, não sei se foi o pastor Sérgio, que realmente ele está correto. O alvo é que toda a célula venha para o Tadel. Eu ainda vou corrigir algumas rotas, que a culpa é minha. Eu assumo a culpa. Eu ainda vou chegar lá porque eu não quero me adiantar aqui nessa palavra. Então, avalie o DNA da célula. Os membros estão sendo envolvidos por você, eles têm funções na célula, ou seja, eles oram pela liderança, são discípulos, são discipuladores, são fiéis na célula e no culto de celebração, são fiéis em dízimos e ofertas, recebem visão para vir ao Tadel. O líder é controlador. Tem que avaliar o DNA da célula. O líder controlador é aquele que fala sozinho, prega na hora da reunião. Irmãos, reunião da célula não é só para o pastor Sérgio liderando uma célula falar, que não é o caso dele, graças a Deus. Ele deixa todo mundo da célula, ele envolve todo mundo. Todo mundo na célula do pastor Sérgio tem a sua função. Um deve liderar o louvor, o outro deve dar o aviso, o outro deve abrir a célula. E aquelas 6 funções da célula funcionam super bem.
Se ele não fizer isso, ele não vai ser um líder bem-sucedido, porque carisma não faz célula crescer. O que faz célula crescer é envolvimento de todos, com o todo. Cada um fazendo a sua parte. Eu posso ouvir um amém? Então o líder, se o líder é controlador, o DNA da célula está com um problema. Fala 33 aí para mim. Ih, rapaz. Inspiração está curta. O líder, ele não programa eventos de comunhão? Quando é que será o próximo evento de comunhão da sua célula? Preste atenção aqui. Quando é que será o próximo evento de comunhão da sua célula? Qual é que será o próximo evento de colheita? Qual será o próximo evento de evangelização? Ou seja, o líder da célula, ele não pode ser controlador. Ele tem que envolver todo mundo, programar eventos de comunhão, eventos de colheita, eventos de evangelização. Eventos, ele tem que programar dentro da sua célula uma dinâmica. E a célula não é quarta, quinta ou sexta ou sábado. A célula é todo dia. O líder, você, qualquer um de nós, não obedece às direções do pastor, ou as direções do pastor não têm sido seguidas. Por exemplo, tem data de multiplicação da célula. A célula do pastor Manuel, ela já tem que multiplicar antes de ontem. A questão agora é o lar anfitrião, né, pastor? E uma liderança. Já providenciei. Eu vou conversar agora com a supervisão da sua célula e já vamos providenciar o mais rápido possível. Porque a direção da liderança é que quando está grande demais, perde-se qualidade. Data de multiplicação está acontecendo na célula? Projeto Natanael 3? Convites semanais e constantes na célula? Quem está me ouvindo aí? Visitas a novas pessoas? Aberturas de GES? Todas essas coisas têm que estar acontecendo na vida da célula. A célula é um organismo dinâmico de pessoas que se envolvem para cumprir um chamado de Deus, que é encher a terra com a sua glória. E a glória de Deus na terra são almas. E essas almas são alcançadas com estratégias. E essas estratégias só podem ser colocadas em funcionamento de maneira eficaz com a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo só vem sobre a vida de pessoas que têm misericórdia no coração. Amém? É só um check-up. Avalie o DNA da célula. É o item mais longo dessa palavra. Segundo, verifique o coração do líder da célula. Eu quero que você verifique o seu. Ele é um pastor ou ele é apenas um chefe? O chefe é aquele que só faz da ordem, né? Ele não faz, ele não produz, ele não serve. Quando eu digo ele não serve, ele não é servo. Não é uma pessoa que se doe. Ele só costuma mandar. Quando ele alcança uma posição de liderança, de autoridade, ele só quer mandar. E nada mais do que mandar. Mas não, olha só, o coração do líder da célula tem que ser, acima de tudo, um coração de servo. Olhe bem para quem está do seu lado e diga: Deus te chamou. Diga: Deus te chamou para ser escravo. Não é de Jó, não, jogando caxangá, não. Para ser escravo. Deus te chamou para ser escravo de Jesus, por amor. Verifique o coração do líder da célula. Ele é Eduarda, né? Eduarda, ela é profetisa, mano. Ela está falando alguma coisa. Verifique o coração do líder da célula. Ele age como se a célula fosse somente aquela reunião da semana, ou seja, o firmo. Posso usar o firmo tranquilamente porque ele não é assim. O firmo, quando chega na quarta-feira, reunião da célula dele. É reunião da célula, né? O que acontece na quarta-feira tem que ter sido fruto do trabalho que já aconteceu a semana inteira. Posso ouvir um amém? A reunião da célula, amados, é uma reunião só. Mas a vida da célula é o que eu vejo. Eu estou dando o exemplo do filme, ninguém fique com ciúme. Se ficar com ciúme já está em pecado. O exemplo do filme é, por exemplo, o filme está preocupado, ligando para fulano, como é que você está? Indo atrás de cicrano, colocando o camarada no colo, bota dentro do carro, vai conversar, se preocupa. Por quê? Porque ele sabe que a célula não funciona somente naquele dia de reunião. Eu tenho que verificar se o coração do líder de célula é aquele camarada que só chega no dia da reunião da célula,
E aí ele olha lá assim, chega atrasado ainda na reunião da célula. E vou te dizer uma coisa, líder de célula, que é líder de célula, ele chega pelo menos 15 minutos antes, no mínimo 15 minutos antes do horário estabelecido, para dobrar o joelho. O certo seria ele chegar ali 1 hora. Mas eu sei que questões de trabalho, mas que fosse meia hora antes, para chegar junto com o anfitrião, que eu vou falar daqui a pouco, e ajudar a colocar as cadeiras. Não chega lá igual o rei da Pérsia. Tá pronto? Prontaram as cadeiras? Tá tudo pronto, lanche. Rapaz, é o líder da célula, tem que envolver a célula toda. Meu irmão, você pode trazer o pastel de vento, e você pode trazer o suco de nada, e você pode trazer um pãozinho de não tem. Cada um é envolver as pessoas. Eu já vi pessoas chegando na célula e falando assim, poxa, hoje não tem nada na célula. Não tem porque você não trouxe. Traz. Tá achando que não tem, pega e traz. Põe a mão no bolso, vai lá e investe. Então o líder da célula não pode agir como se a reunião fosse a única coisa que tem que acontecer naquela semana. Eu às vezes olho com todo carinho e falo isso. Espero que não aconteça mais. De ver líderes de célula passando para ir para a célula 8 horas da noite. Que já começou 8, como é que você vai passar para ir para a reunião 8 horas da noite? Ele é um visitador. Tem que verificar se o líder, o coração do líder da célula é o coração de um visitador. Ou o relacionamento dele é fraco com as ovelhas da célula. Se o relacionamento for fraco, os laços vão ser fracos. Alguém pode entender isso? Vai ser fraco, o laço vai ser fraco. Alguém disse para mim assim, eu não sei porquê, alguém disse para mim assim, para você despertar, levanta a mão, agora, diga, sai Zezão. Alguém disse assim, o pastor Eduardo não é um cara, pode baixar, é o Márcio Rodrigues, o pastor Eduardo e Márcio Rodrigues é uma conexão de anos e anos e anos, vem cá meu irmão. Que pastor Eduardo e o Márcio não são carinhosos. Isso não é um absurdo? Que a gente não gosta de abraçar. Eu gosto de abraçar. Eu gosto. Aí, ó. Ai. Mais para a direita. Aí, destroncou. Agora tá bom. Eu gosto de abraçar. Só que eu não sou aquela pessoa melosa. E não sou, é meu jeito. Agora, não, pastor tem que ser assim. Não, pastor não tem que ser assim não, mano. Pastor tem que ser leal ao rebanho. Pastor tem que orar pelas pessoas do rebanho. Tem que conhecer o estado do rebanho. Tem que meter às vezes o cajado assim no pescoço da ovelha. Trazer ela para perto. Porque a gente às vezes confunde muito esses aspectos exteriores. Eu quero ser mais meloso, eu quero ser. Eu ainda vou... Por isso que Deus colocou a Fiamma do meu lado. Que ela é... lindinha, queridinha. Eu não consigo fazer isso. Eu falo, como é que vai, irmão? Tudo bem? Irmã, Deus te abençoe, tá? Mas eu amo, irmãos. Eu amo. Então, ele tem que ter relacionamento. Quando eu falo relacionamento, amados, eu estou falando de conversa para gente grande. Quem está me ouvindo aqui? Não é aquela coisinha superficial, aquela água de batata, não, como diz o presbítero Fábio. É ou não é, Fábio? Tem que ser coisa, tem que ser caldo grosso, vaca atolada, feijoada. Relacionamento tem que ser coisa consistente, amado. Não vem com água de batata, conversa que não chega a lugar nenhum. Às vezes a gente tem que aprender que se as nossas conversas girarem um pouco mais em torno da Bíblia, você vai ser muito bom. Eu posso ouvir amém? Tem que girar em torno da palavra. Terceiro check-up que a gente precisa fazer, senão eu não vou ter meu tempo. Terceiro, ainda estou no segundo? Já passei isso aí, ó. Olha que ovelhinha bonitinha, olha. Se olhar para o seu irmão, você vai ver que é a cara do seu irmão, olha lá, ó. Terceiro check-up que você precisa fazer, a cara da Camila, viu lá? Terceiro check-up. Aí é que a coisa toda me chamou a atenção. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Todos os líderes de célula estão me ouvindo? Todos os supervisores de setor e de área estão me ouvindo? Esse ponto aqui, o anfitrião da célula. Escuta o que eu estou falando para vocês. Na hora de fazer o check-up do coração da célula, inclua a pessoa do anfitrião. Se a pessoa do anfitrião
não for uma pessoa hospedeira, hospitaleira, agradável, a célula não vai para frente. Quem está me ouvindo? Camarada, não pode, minha casa pode ser célula, porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero a arca de Obed, a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Eu quero prosperar. Aí quando chega o pessoal, menino, pera, irmão, firmo, deixa eu olhar seu chinelo. Irmão, tem um trisquinho de cocô de cachorro aqui. Por favor, entra descalço na minha casa. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Irmão, já são 9h05. Eu já ouvi lá na igreja que termina 9 horas. Não é para vocês ir embora não da minha casa? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes alguém me procura, pastor, tem uma pessoa, tá queimando, pastor, querendo uma célula na casa dela. Eu falo, aleluia, começa um GE lá. Não, pastor, já tem um monte de irmãos. É GE. Por que que não? Por que que não está abençoada a multiplicação? Eu vou colocar algumas coisas aqui. Na relação de anfitrião. Porque o anfitrião, 50% do sucesso da célula é o anfitrião. Olha, irmãos, o anfitrião ele tem que orar pela liderança. Amém? Amém? Será que o anfitrião só... Não, lá na minha casa funciona uma célula. Na sua casa não funciona a célula, amado. Na sua casa se reúne o povo da célula de vez em quando. Ou toda semana. Outra coisa, o anfitrião tem que ser discípulo. Diga 33. Diga Cibolete. Chibolete. O anfitrião, amados, ele tem que ser fiel na célula e no culto de celebração. Alguém dizer, mas é óbvio, pastor. Mas não é óbvio não. Tem anfitrião que não vem ao culto de celebração. Faz da célula a sua canção. Está errado. O anfitrião tem que ser fiel nos dízimos e ofertas. Eu não sei se eu coloquei mais alguma coisa para anfitrião de oferta, de célula. Tem. Quer ver outras coisas do anfitrião? O anfitrião tem que ter compromisso. Aí é que está o negócio. Alguém está olhando lá para mim? Tem que ter compromisso de vir aonde, amados? Aonde, amados? Ao Tadel para ser treinado. Se o anfitrião não estiver no Tadel, ele não está recebendo a mesma visão que o líder, a liderança da célula. Nós estamos errando, penso eu, amados. Precisamos corrigir essa rota. O anfitrião tem que vir. Pastor, e se o anfitrião se recusar a vir? Você já sabe o que, é que eu vou falar para você. Vamos trabalhar. Nós precisamos fazer um check-up. Imagina um camarada chega lá com a enfermeira Guadalupe. Primeiro, para ele vencer a barreira de hospital já é um problema. Segundo, se deparar com uma enfermeira com o nome Guadalupe. Já é outra barreira que ele tem que vencer. Aí ela olha para ele e diz assim, ô amado, ô cheiroso. O camarada fica olhando para ela assim, ô querido, vai tudo bem, só tem 4 internados em estado terminal aqui, mas eu creio que você vai sobreviver. Aí ela chega e fala, olha, precisamos auscultar seu coração, seu pulmão, sei lá, auscultar, fazer uma checagem. E aquilo é feito. E ela fala, olha, você está com um probleminha. Mas qual o problema? Chama ela de doutora. Eu tenho jeito, deve chamar ela de doutora, agora porque ela tem aquele jeitão, né, de doutora. Mas qual é o problema? Você não está indo ao Tadel, querido. Você precisa ir ao Tadel, você é anfitrião de célula. O anfitrião de célula precisa ser treinado também no Tadel. Alguém me ajude, diz amém, por favor. Diz por favor amém, glória a Deus. Alguma coisa, por favor. Mesmo que seja para ele não liderar a célula, o anfitrião tem que estar no Tadel, amado. O auxiliar, o líder em treinamento tem que estar no Tadel, amado. A célula inteira tem que estar no Tadel, amado. Oh, meu Deus do céu! Ou seja, o anfitrião, eu estou falando isso porque foi o que mais me chamou a atenção, foi a figura do anfitrião. Ele tem que estar envolvido em todo o processo da célula. Ele é o líder, ele auxilia o líder na reunião da célula. Eu coloquei isso lá, ó.
ele é a cuidar do coraçãozinho dos irmãos. O anfitrião também se preocupa, porque ele observa que aquele membro não vê, ele também liga. Não é só o líder da célula que liga. Eu gosto de receber pessoas lá em casa. Às vezes tem dias na minha casa que eu olho lá, tem 20, já contei lá 30 e poucas pessoas lá em casa, e parece assim que tem um mar de pessoas, aquela conversaiada, parece um bando de italiano numa casa só comendo macarrão. Eu gosto disso. A gente tem que ter esse espírito de hospitalidade, e o anfitrião tem que vestir essa camisa. Alguém pode dizer amém, amados? Essa camisa tem que ser vestida. Nós temos que vestir a camisa em nome de Jesus. Vamos para o check-up seguinte? 4. Avalie o supervisor de setor. Lá reúne o supervisor de setor com alguns líderes e diz: irmãos, o mar não está para peixe. O Brasil está numa crise terrível. Milhares de pessoas têm morrido todos os dias. O Ministério Público já perdeu toda a sua eficiência e poder. O Supremo Tribunal Federal já não sabe mais o que fazer para dar conta de todos os ministérios com os quais tem lidado na sua lide judiciária. Irmãos, o Brasil anda ladeira abaixo. Não sabemos mais o que fazer, mas vamos crescer. Como crescer? Ele só contou desgraça. O supervisor de setor, ele tem que ter visão de frente, sabe? Aquela coisa, ele tem que ser aquela pessoa que vai... Eu estava vendo hoje um documentário de um rapaz que estava documentando a vida do boiadeiro no Pantanal. Meu irmão, aqueles camaradas com 457 cabeças de gado. Ele pegou as 457 cabeças de gado, andaram 20 quilômetros e passa rio, e boi que toma e começa a morrer afogado. Eles arrancam o boi e tocam o boi para o lado, tocam o boi para o outro, e passa pela mata, passa pela água, passa pela lama. Na hora de entrar lá no curral, esqueci o nome do camarada que faz aquela, que leva o gado, ele tem uma função, ele foi contando, 457. Ele cuidou, as dificuldades apareceram, tinha onça ao redor deles o tempo todo no Pantanal, onça, mas eles cuidavam o tempo todo de não deixar a onça chegar perto. Então o líder de setor, o supervisor de setor, ele tem que ser aquele camarada que tem que equipar os líderes com ferramentas. Ele deve colar no líder da célula. Se ele está vendo que o líder da célula está meio barro, meio tijolo, ele tem que ajudar. Às vezes a ajuda é uma chacoalhada que tem que dar no líder de célula, mas alguma coisa tem que ser feita. Agora, o supervisor de setor, dentro da nossa estrutura, ele tem que ser que pessoalmente multiplicado células. Pessoalmente ter multiplicado células. Ele tem que ser um modelo de crescimento pessoal. E o supervisor, ele deve trabalhar para manter o coração das células bombeando sangue. Se o coração não bombeia sangue, acabou. Entende? E o bombear do sangue é manter a visão acesa o tempo inteiro. Nesses detalhes que eu estou falando rapidamente. E para terminar, fazendo um check-up do coração da célula, é preciso acabar com a panelinha da célula. Amados, olhando esses dois quadros, levanta a mão alguém aí e me diz assim: eu estou entendendo isso aqui nessas duas figuras, eu estou entendendo isso ou aquilo. Levanta a mão alguém e me ajuda aí. O que é que vocês estão entendendo? Tem duas figuras ali, ó. Duas figuras distintas, tá vendo? São duas. A esquerda é azul, a outra é fundo branco. O que é que vocês estão entendendo ali com a figura? Levanta. A primeira é o quê? Estão sempre junto ali. É uma boa interpretação. Embora não seja a que eu queira, mas é uma ótima interpretação. Alguma aí, por favor, Júnior, qual é? Fala. Um aquário está buscando o outro. Um está separado. Nossa, vamos lá, que mais? Que mais? Está quase lá. Hã? Um lá está só trocando de aquário, é isso? E o da direita? Ah, agora a coisa... Eu tenho que acabar com a panelinha. Eu cheguei uma vez com uma líder de célula e falei, ó, tem que multiplicar. Ah, não, pastor. Não, pastor. Não, ela não pode me beijar, não vou deixar a Juliane, eu gosto tanto dela.
Como se estivesse ela indo para lá, para Marrakech, e ela tivesse que ficar aqui. Aí o que acontece? Na igreja acontece, às vezes, de uma menina ou de um rapaz ficar de biquinho com o outro, aí vai lá para a célula do outro irmão. Aí fica de biquinho, vai lá para a célula da outra irmã. Porque eu não estou me dando bem com a irmã, vou para outra. Olha lá, ó, olha lá. Olha os peixes. Voando de aquário para aquário no mesmo lugar. Como é que pode, rapaz? Se na igreja local acontece isso, você ainda quer criticar o mundo, com o que você pode criticar o mundo? Ai, não vou mais para a célula, porque eu vou lá para a célula de fulano, porque lá eu me identifiquei. Não identificou nada, foi rebelde lá para dentro da outra célula. Não gosta de ser chamado a atenção. Agora ali não. Ali, vocês estão entendendo? Ali a célula do pastor Manuel ali, ó. Por isso que ele falou, foi ele que falou? Foi você? Foi ele mesmo, não foi? Foi ele mesmo que falou. O próprio se entrega, meu irmão. Olha lá a célula dele. Cheia de gente, tinha 27 pessoas na última reunião de célula dele. Aí o que é aquele peixe lá? O que é aquela elipse? O que é aquilo ali? Um peixe olhou e falou como falaram com o profeta Eliseu. O espaço em que habitamos é estreito demais para nós. Senta direito. O espaço que estamos habitando é estreito demais para nós. Muito estreito, muito apertado. O que o próprio líder de célula, o supervisor de setor, o supervisor de área tem que ter visão. Irmãos, a célula está muito grande. Tem que multiplicar, tem que acabar com a panelinha. Você sabia que Pedro, ele era um paneleiro? Pedro, Tiago e João? Sabia disso ou não? Eles estavam no Monte da Transfiguração com Jesus. Aí Jesus, toda a glória de Jesus. Aí apareceu Moisés e Elias. Aí Pedro, né, tinha que falar alguma coisa, né, não podia ficar calado. Ele falou assim: muito bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E vamos ficar aqui nesse monte, nessa glória maravilhosa, onde todos nos conhecemos e não tem mais problema. É desse jeito que muitas vezes a gente não percebe, mas está agindo. Está tão gostoso que a gente acaba se acomodando. Normalmente, as pessoas não se sentem confortáveis em começar novas células. É ou não é verdade? Mas a gente tem que deixar de ser um saco de batatas e virar um purê de batatas. Porque se a gente fica só amontoado, sem visão de reino, nós não vamos querer sair daquele. E o aquário está pequeno ali, pastor Manuel, olha lá. A casa lá está pequena, a varanda está pequena, está tudo apertado. Vamos para um aquário maior, vamos multiplicar esse povo. Ah, pastor, mas quem é que vai ter que sair? Serei eu? Parece que vai sair, rapaz, morar lá em Budapeste. Não vai ser só uma questão geográfica menor. Mas a gente precisa acabar com essa panelinha. E eu coloquei até ali o seguinte: as pessoas não se sentem confortáveis em começar novas células. E quando são às vezes apertadas, começam a flutuar de uma célula para outra. Isso não produz crescimento. Então, às vezes é necessário que se faça uma mexida naquela célula, para que traga pessoas novas. E às vezes, como disse o pastor Bruno Monteiro, o líder vai ter que ser muito corajoso. Ele vai ter que pegar uma granada espiritual, aí espalha gente para tudo quanto é lado. Espalha no bom sentido, né? Multiplica a gente para tudo quanto é lado. Porque às vezes as pessoas se cristalizam tanto naqueles relacionamentos que não aceitam nem mais o comando do líder da célula. Aí tem que vir o supervisor de setor, supervisor de área, ou até mesmo o pastor da igreja, dizer: não, vocês têm que multiplicar. Porque se uma célula não multiplica com um ano, eu posso dizer, está na hora mais do que urgente de fazer um check-up. Se ela passa 1 ano e meio, tem alguma coisa séria. Se ela passa 2 anos, ela está doente, definitivamente está doente, em algum desses sintomas, ou até um outro que eu não citei aqui, porque isso aqui não é uma lista que termina aqui. Amém? Vamos ficar de pés em nome de Jesus e diga para quem está do seu lado: Deus te abençoe, hein?
Eu estou correndo para ti, eu estou buscando